Atenção, atenção, vai começar Resenha Cast, o podcast do canal Resenha Teológica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Resenha Cast, o podcast do canal Resenha Teológica. Meu nome é Willy e estou aqui como sempre com meu amigo Michael Custódio. E aí, meu amigo? Willy, dessa vez a gente não tá sozinho, né? A gente tá muito bem acompanhado. Pois é, meu irmão. Poxa, que honra, né? A gente dar continuidade, na verdade, a essa série de podcast, agora iniciando a série de entrevista. Nada melhor do que ter o nosso maior referencial, né? Eu digo isso sem medo de errar, que é o seu maior referencial, é um dos meus grandes referenciais, principalmente pelo Martin Boots, é aquilo que eu vivencio e também tenho a oportunidade de aprender com o professor, não somente lendo os materiais que ele tem escrito, mas acompanhando via YouTube, na internet. É uma grande honra, tô até nervoso. É uma grande honra receber aqui. Não, faz parte, gaguejar faz parte, mostra que o nosso coração tá aqui acelerado, ou seja, ansioso por essa conversa que eu já estava esperando há tempos, né? E nós temos aqui hoje o professor Franklin Ferreira, é isso mesmo, professor Franklin Ferreira. E aí, Willy? Cara, que bom, professor. Fica à vontade, se apresente. Não precisa de apresentação, mas se apresente. Willy, Michael, é um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho aí já acompanhado um pouquinho do trabalho do Willy, agora mais de perto e do Michael também. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje à noite. Muito bom, muito bom. E o Resenha Cast, como vocês sabem, é aí o nosso podcast. A gente está com esse projeto, fazer essa primeira temporada, trocando ideias sobre diversas coisas, livros, séries, filmes, conteúdos históricos, que é um tema aí que nós temos em comum, e obviamente teologia, né? Muita teologia. Fugindo um pouco daquelas tretas do dia a dia aí, mas trazendo uma teologia aí profunda, robusta, né? Até onde a gente consegue, né? E hoje... Nem sempre a gente foge das tretas assim, né? Nem sempre. Pois é. A gente tenta, a gente não né? garante. As tretas nos perseguem, né? E hoje a gente começa, então, uma parte, né, do Resenha Cast, que vai ser também entrevistas que a gente vai fazer, tendo a honra, então, de ter conosco o professor Franklin Ferreira. Só que o nosso objetivo hoje é apresentar aqui e trazer aqui uma face, se assim posso dizer, olha só, do professor Franklin Ferreira, diferente desse Franklin Ferreira somente da sistemática, falando de política. Nós vamos trocar uma ideia aqui sobre o dia a dia, sobre a vida, influências e mais coisas aí em relação ao professor. Isso mesmo, Michael? Perfeitamente, meu irmão. Ou seja, tudo que você quer saber sobre Franklin Ferreira, você vai ter aqui no Resenha Cast. Então fique ligado que vai ter muita coisa interessante. Perguntas de tudo quanto é tipo, né, Willy? Tudo quanto é tipo a gente vai saber aqui hoje. Curiosidades e afins com Franklin Ferreira. Ficou parecendo aquelas revistas caras, né? Ficou parecendo. Ficou meio assim, cara. Mas, professor, a gente tem uma coisa em comum. Nós três aqui temos uma coisa em comum, que é o gosto por história, né? E a gente troca ideia de vez em quando aí sobre algumas questões históricas e tudo mais. A minha primeira pergunta para introduzir aqui o nosso bate-papo é a seguinte: como iniciou aí esse seu interesse por história desde menino? Como que foi? Willy, obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante, porque no meu caso o interesse começa pela Bíblia. Desde cedo, primeiro meus pais lendo e depois eu lendo o texto sagrado, e eu desde pequeno, não lembro assim, talvez 8 anos, 9 anos, e fascinado pelas histórias de reis e príncipes e guerreiros do Antigo Testamento, né? Então Moisés, Josué, o rei Davi, né, com toda a sua glória e tragédia, Josias, que é um rei, assim, a história dele é muito bacana no Antigo Testamento. Então, assim, eu lembro, talvez com 9 ou 10 anos, uma missionária americana me presenteou com uma Bíblia em quadrinhos, né? Eu tenho uma aqui que é mais recente, que é essa aqui. Que legal. Os desenhos foram modificados, né? Um padrão novo aí, tipo DC, Marvel, né? Mas
o texto é o mesmo de quando era júnior ou adolescente, e eram 6 volumes que contavam toda a Bíblia pelo foco da narrativa. E era, depois mais velho, né, eu vi que era bem fiel ao texto bíblico, né? Então eu li aquilo ali, as histórias, os detalhes ligados à questão arquitetura, militaria, eu ficava fascinado com aquilo, né? E meu pai, ele português, ele me botou para ler Lusíadas também bem cedo, né? E de Uau! Lusíadas eu li Ivanhoé, A Morte de Arthur. Então, assim, com 10, 12 anos, eu lia muito Bíblia, mas também lia essas histórias importantes, né? Esses mitos fundantes da cultura ocidental, né? Vendo filmes também como El Cid, que é um filme espetacular, que primeira vez que eu vi aquilo ali, como que batizou minha memória, minha imaginação, né? Um filme que eu lembro de cenas e falas até hoje, né? Então, assim, desde cedo caminhando com esse gosto por história, né? As brincadeiras que eu e meu irmão fazíamos com nossos colegas era reencenar batalhas, né? A Guerra Civil Americana, a Guerra de Independência Americana, cruzadas, etc. e tal, né? Hoje a garotada fica brincando de videogame, a gente ia para marcenaria fazer espada, escudo, fuzil, pistola. Que Minha legal. mãe batia na gente porque a gente pegava frascos de acetona, jogava fora, enchia de areia, pintava de preto, fazia o anel, era a granada da gente ali, né? Então, a gente, assim, cresceu lendo livros de história, eu e meu irmão é formado em história, inclusive, né? A gente cresceu vendo filmes históricos, valorizando o texto sagrado. Então, com talvez 11 anos, um amigo meu me levou na casa de um tio dele que tinha uma biblioteca imensa. E comparado às bibliotecas de escola municipal onde eu estudei, eu fiquei olhando aquilo embasbacado. E ele tinha uma coleção que hoje você encontra aí baratinho em sebo, da Flamboyant. Eram volumes de biografias de ex-militares da Segunda Guerra Mundial, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, livros aí de grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Eu fui pegando aquilo e lendo e devorando. Eram livros de 300, 400 páginas, né? Depois veio a História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, da Hennes, né? Eu tenho até hoje ela aqui, quase, acho que uns 200 volumes, né? E Uau, a gente 200 comprava volumes? Sim. Uau! A gente comprava isso em banca de jornal, década de 70, né? E eu devorava aquilo ali, lia aquilo ali, né? Eu ia para a escola, eu não tinha muita paciência com o ensino tradicional. Eu estava ali batendo o pezinho, minha vontade era voltar correndo para casa para ler os livros que eu estava lendo sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa e a Guerra Civil Americana, Guerra Civil Inglesa, né? A Revolução Puritana, né? Guerra Civil Inglesa, como é chamada agora, né? Então, assim, eu tinha dificuldade com o ensino tradicional porque eu estava lendo em casa livros ali com detalhes que não eram dados da escola, né? E com 15 ou 16 anos eu tive acesso à Guerra dos Judeus, na época em espanhol, né, do Flávio Josefo, e eu devorei ali 15 para 16 anos, e eu ficava encantado com aquilo ali, né? A fonte primária, que a gente chama hoje, eu nem sabia o que era isso na época, nem fazia muita diferença para mim, né? Mas, então, desde cedo, assim, por causa, primeiro, da leitura da Bíblia, e depois de alguns textos clássicos aí da literatura ocidental, né, contos de cavalaria, etc. e tal, eu me apaixonei por história. Então, assim, ainda que eu tentei, me deu uma vontade de fazer história aí quando eu terminei o seminário, acabou não dando, Deus fechou algumas portas aí para fazer isso, né? Mas desde então sempre lendo, sempre estudando, sempre tentando me manter atualizado, principalmente sobre alguns momentos chave, né? A Cruzadas é um ponto chave aí na apologética, né? Tanto na questão da Deus e o mal, mas da questão também com o islamismo, a Guerra Civil Americana, que tive o privilégio de, em Gettysburg, visitar o famoso, talvez o mais famoso campo de batalha da Guerra Civil Americana, a Segunda Guerra Mundial, inclusive visitando campos de batalha como Normandia,
Bastogne, eu tive o privilégio de passar um dia em Bastogne, foi assim, realizar um sonho. Primeira Guerra Mundial também leio bastante. E aí, agora, mais recentemente, né, nos últimos 20 anos, tentando também não só ler sobre a questão das batalhas, mas as conexões políticas, né? Os encadeamentos, aí entra a questão do totalitarismo, e daí vem o Contra a Idolatria do Estado, né? O meu livro, né? Então, assim, desde cedo, sempre curtindo muito ler história, ler livros de história, de preferência fontes primárias, mais recentemente aí lendo inglês, mexendo um pouquinho, às vezes, quando é necessário, usando tradutor para ler alguma coisa alemão, quando é necessário também, né? E agora, mais recentemente, tendo o privilégio de in loco, nos locais, aí, em locais de grandes batalhas importantes das grandes guerras da história, né? Professor, até ia pontuar esse ponto que o senhor colocou, porque o fato de nós sermos cristãos, né, isso já favorece a ideia de gostar de histórias, né? Porque a gente se depara com isso o tempo todo na Bíblia, então seria uma controvérsia muito grande para nós cristãos não gostar de histórias, e o quanto que a história também favorece, inclusive, na própria interpretação bíblica, né? Sim. Então, Michael, você levantou a questão curiosa, porque, via de regra, o brasileiro não gosta de história, mas gosta de histórias, né? Todo brasileiro gosta de contar um caos, né? A gente está dando aula na IBD, ou depois de uma pregação, a pessoa, para mostrar que entendeu um ponto abstrato da doutrina, ela conta um caos. Olha, aconteceu isso. É isso que tem a ver com a passagem bíblica, tem a ver com o que você está colocando. Eu tento pensar por que brasileiros não gostam do estudo da história. Talvez porque muitos aprenderam aquela história de decoreba, né? Datas, fatos principais, personagens principais, locais principais, ou também porque a história se tornou simplesmente uma forma de pregação ideológica. Mas, assim, para nós, né, quando a gente pensa aí que 70% da Bíblia é narrativa, é texto histórico, está lidando com história, seja grandes lances, né, como Davi conquistando Jerusalém, ou um lance mais simples, mas que tem uma conexão com a meta-história, com a meta-narrativa bíblica, que é a história de Ruth, né? Então, assim, além da Bíblia valorizar a história, há a questão da providência divina, da ação divina na história. Então, é meio desconcertante para mim crentes não conseguirem ordenar a história bíblica de forma cronológica, linkar um rei, um profeta, ou um Ruth, o período histórico dela ali, Juízes, e a preparação para a vinda de Samuel, e daí a unção de Davi, e depois o reino dividido. Porque, assim, a grande questão, e também tem a ver com esse interesse histórico, é que o nosso Deus na Bíblia age na história, né? As epístolas, as profecias ajudam a gente a interpretar esse encadeamento de um Deus operando na história. Então, isso deveria levar a gente a uma fascinação por história. Eu penso muito na cultura britânica, né? É uma cultura fissurada por história. Você entra numa livraria inglesa, o que mais tem são livros históricos e romances históricos, que é outra coisa que eu curto muito, né? Por que essa paixão do britânico, seja inglês ou escocês, pela história? Eu presumo, né, que é um resquício de uma doutrina da providência secularizada, né? Deus foi eclipsado no cenário público britânico, mas ficou no ideário inglês aquele amor pelo Deus que age da história, o amor pelo detalhe, pela paixão pelo detalhe histórico, né? Então, assim, é muito comum, tanto nos Estados Unidos, que tem sua origem na Inglaterra, como na própria Inglaterra, você ter turismo de campo de batalha, que é um negócio fascinante, é um negócio muito legal. Então, você paga para andar com um grande sonhador para um campo de batalha importante das guerras napoleônicas, ou da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, Guerra Civil. Você tem um nicho aí fascinante de você caminhar com um historiador e lhe dar detalhes ali que você só vai encontrar ou em narrativas de fonte primária ou em livros-chave aí daquela batalha, né? Então, é um campo muito vasto que nós temos aí em nosso meio,
protestante, né, anglo-saxão, que aqui no Brasil não cala muito na alma brasileira, né? E a gente vê isso muito na pregação, né? O pregador, quando vai tratar, por exemplo, de um texto histórico, ele geralmente o alegoriza, né? Geralmente não quero pegar pesado, né? Mas pelo menos até onde eu percebo, o texto é alegorizado, né? Não há aquela paixão para tentar resgatar o texto no seu contexto, os seus significados, detalhes ali culturais, sociais, políticos, militares. A gente não consegue pregar dando cheiros e sons, né, para o texto bíblico histórico, né? É uma pobreza muito grande, né? No sentido do tanto que poderia ser utilizado isso aí de forma benéfica para o público, né? Para quem está ali ter essas ilustrações, ter essa imagem, né? Facilitaria Eu imagino demais. que vocês já me viram falando sobre salmos imprecatórios, né? Então, é muito legal você colocar o Salmo 137 no seu contexto histórico, né? O que era um cerco no mundo antigo, Exato, né? exatamente. Havia Convenção de Genebra no mundo antigo. O que acontecia com quem sobrevivia o cerco? O que acontecia com o rei, com os príncipes, né? Como é que era o saque de uma cidade? Então, você constrói um ambiente, né, que ajuda a explicar o salmista dizendo, ó, feliz, né? Deus torna bem-aventurado, Deus dá felicidade para aquele que esmagar os bebês dos caldeus, dos babilônios na rocha, né? Então, uma cultura que tem o bem como absoluto, ela vai orar para que Deus destrua a maldade. Então, é muito legal esse estudo da história também bíblica, do pano de fundo da Sagrada Escritura, para iluminar a nossa própria interpretação das narrativas bíblicas, né? Sim. Você mencionou aí questão de batalhas e tudo mais. Um dos períodos assim que mais chamam a atenção na história, pelo menos na história recente, talvez da Reforma para cá, é a Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que ela tem, até mesmo na relevância histórica, uma relevância maior do que a primeira. Se eu tiver errado, você me corrija. Você acha que é correto a gente dizer que esse foi o período mais tenebroso da nossa história recente, da Reforma Protestante para cá? Da Reforma para cá, a gente teve muitas guerras. A Guerra dos 30 Anos, por exemplo, que é muito pouco estudada, mas é importante até para entender o processo de secularização presente na Europa, né? A Revolução Francesa desencadeou uma série de batalhas e depois as guerras napoleônicas que antecipam muito o imperialismo alemão, né, do século XX. Mas a Segunda Guerra Mundial, que a gente pode considerar uma continuação da primeira, ela realmente tem sua importância, né? Ela talvez seja um marco. E nós, até hoje, continuamos vivendo à luz ou à sombra, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, questões ligadas à política, sociedade, divisão do mundo entre leste e oeste, a chamada cortina de ferro, né, que é uma citação que vem de Winston Churchill, de 1946, né, quando ele fala que agora, com o comunismo, a cortina de ferro desceu pelo leste europeu. Até hoje a gente está lidando com essas questões, né? Até hoje, muitos nossos debates remetem à Guerra Fria, que vem na sequência. Aqui de fria não tinha nada, né? Você tem, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os franceses têm que mandar tropas para a Indochina, né? E as guerras da Indochina vão durar de 1946 a 1981, né? Quando a China invade o Vietnã, né? Você tem guerra no Afeganistão, você tem a Guerra da Coreia, né, que é talvez uma guerra esquecida, e a única vez que americanos defrontaram russos e chineses, né? O pai do Alan Might, que é meu mentor, lutou na Guerra da Coreia, ganhou estrela de prata, inclusive, na Guerra da Coreia. Então, a Segunda Guerra Mundial é uma sombra em nosso meio. Por exemplo, a gente está vendo aí o incremento do antissemitismo em todo o Ocidente, né? É assustador que 70 anos depois de 6 milhões de judeus serem mortos no Holocausto, jornais europeus façam caricaturas dos judeus retratando-os como parasitas, que era parte do discurso nacional-socialista para exterminar os judeus, inclusive com um antiparasitário, né, que era o Zyklon B, né, que era jogado às câmaras de gás. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um evento terrível,
né? Um evento que é um divisor de águas na cultura ocidental, né? Países cristãos, supostamente cristãos, se despedaçando uns aos outros. O legado foi terrível. Até hoje nós vemos com as sombras da Segunda Guerra Mundial no discurso político, no discurso social, no discurso religioso. E agora, para nosso espanto, no antissemitismo surgindo de novo, né? Então, a Segunda Guerra Mundial realmente é um divisor de águas e que a gente deveria estudar mais, a gente deveria ler mais. E há boas obras em português que a gente poderia ler para aprender mais o período, para tentar entender mais as questões ligadas àquele momento e o que isso tem a ver com a gente hoje também. Geralmente se foca muito, a nossa cultura pop, ela foca muito nos conflitos, foca muito naquilo que o cinema vai chamar da fotografia, né? Da imagem, nos jogos, nos filmes e tal. Mas eu acho que falta talvez o mesmo foco, um foco parecido, na questão por trás do conflito, né? Tudo que envolveu questões políticas e tal. Se fala tanto hoje, né? Inclusive questões humanitárias também do conflito, né? Geralmente, não sei se você tem a mesma percepção, mas eu percebo que filmes e tal, eles retratam sim a guerra, retratam sim inclusive a questão do Holocausto e tudo mais, mas eu acho que é mais no sentido de isso daqui vai chocar, então num filme vai ser legal, do que no sentido de, poxa, vamos parar para pensar no que foi isso, né? Como isso pôde acontecer, quais as políticas por trás que levaram isso a acontecer, porque eu acho que se isso não for levado em conta, corre-se o risco de acontecer de novo, ou pelo menos coisas parecidas, né? Então, é legal você tratar e mencionar filmes, mas os filmes são um corte, né? Então, os filmes refletem o próprio interesse da cultura que fez aquele filme, que prepara aquele filme, do próprio estúdio que está fazendo aquele filme, né? Então, nós temos grandes filmes, como Resgate do Soldado Ryan, grandes séries como Band of Brothers, Poxa, filmes top clássicos como Dia D, Ponte Longe Demais, né? E muitas vezes a gente vendo o filme, a gente acha que o filme encapsulou o que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Mas não é, né? A gente, por exemplo, a gente não tem grandes filmes sobre o começo da Segunda Guerra Mundial e a invasão da Polônia. Eu sei que os poloneses têm, acho que dois ou três filmes sobre o começo da Segunda Guerra Mundial. Né? Um mais recente, muito bom, acho que Westerplatte é o nome desse filme mais recente. Por exemplo, sobre a questão do gueto de Varsóvia, quando os judeus se sublevaram ali em 1943, nós só temos um único filme, Insurreição. É um filme mais recente, né, com bons atores, né, boas atrizes, mas é um momento importante na memória judaica, né, galvaniza a memória judaica. É a primeira vez desde 135 depois de Cristo que os judeus pegam em armas para de fato se defender contra um inimigo, né, no caso a besta nazista, né? Por exemplo, no Ocidente nós não temos um único filme sobre a revolta de Varsóvia. Em 1944, os poloneses fizeram mas isso não chega no Ocidente, né? Então também tem esse aspecto, né? Os filmes não terem trânsito para chegar para a gente hoje aqui, para a gente poder ver o filme. Por exemplo, a batalha como Kursk, em 1943, que é considerada uma das maiores batalhas de tanques, talvez a maior batalha de tanque de toda a história, não há um único filme, até onde eu sei, não há um único filme sobre essa batalha de tanques, né? Somente as guerras no Oriente Médio, de 67 a 73, chegaram à batalha de tanques na escala de Kursk. E só agora, em Israel, saiu uma minissérie chamada Vale das Lágrimas, sobre a guerra do Yom Kippur. E é uma série de 8 episódios, toda focada na batalha em Golã, quando primeiro a 188ª Brigada de Infantaria e depois a 7ª Brigada Blindada conseguiram bloquear os sírios, né? Cerca de 100 tanques israelenses contra 1.000 tanques sírios, e os israelenses venceram aquela batalha em Golã, né? Vale das Lágrimas, né? Então, só agora saiu a minissérie, que não chegou. Você procura Netflix, aí não vai ter aqui no Brasil. Tem lá fora, mas não aqui. Então, acaba que nós temos
De um lado, nós somos induzidos a ter uma visão muito fragmentada e limitada desses grandes episódios, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado, a gente também acaba não tendo acesso, ou não há filmes realmente bons sobre aspectos importantes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, esses são pontos aí que a gente pode também destacar quando a gente pensa nesse nível mais popular, né? Na representação cultural de grandes fatos como a Segunda Guerra Mundial. Quando vocês falam de filme, eu fico só observando, né, cara? Os caras viram todos os filmes já da face da Terra. Eu tô ainda no Netflix, né? Então o pessoal do Netflix, meu Deus do céu, não tem nada, né? Só coisa ruim. Querendo dar a ideia que ele é novinho aqui, tá vendo, né? Não é bem assim, né? Eu sou careca, mas ainda tenho, 31 anos. Ainda tô bem, né, professor? Tá bem. Eu comprei muito filme na época que eu estava escrevendo meu livro de história, né? Sim. Então eu ia para a loja americana, na época ainda tinha aquelas aramados com DVDs, né? Então eu comprava bastante coisa ali para assistir, para avaliar, né? Ia muito para sebos, para comprar filme barato também. Mercado Livre, comprei muita coisa barato. Documentários também. Documentários eu vi muito na época boa da History Channel. Hoje caiu muito a qualidade, depois dividiu, né? Nos Estados Unidos virou Military Channel e History Channel. E aí não chegou no Brasil o Military Channel, né? Mas eu ainda peguei uma época muito boa, meados da década de 90, do History Channel, então eu fazia muita anotação já naquela época, e eu consegui pegar muita coisa de memória. Alguns eu vi no YouTube também, alguns bons documentários, né? Então, assim, eu tenho aqui em casa mais ou menos uns 400 DVDs. Eu ainda tenho aparelho de DVD, né? São filmes que não tem nos canais de streaming, não vai ter no canal a cabo, né? Lá fora tem o TCM Channel, né, que é um canal só de filmes clássicos, preto e branco, né? Eu gosto muito de filme preto e branco. Que legal. Eu comprei muitos, principalmente westerns, né? Tem muita coisa da década de 40, de John Wayne, aí 50, né? Então, eu acabei montando uma videoteca dentro de casa, né? Então, tenho aí uns bons filmes documentários aí que eu usei no meu livro, né? Mas aí o negócio é garimpar, né? No Netflix tem coisa boa, mas tem que garimpar, tem que ter paciência. Tem boas séries sobre Roma lá, né? Mas o negócio é garimpar, é sair garimpando ali, procurando. A Amazon agora está chegando, né? O serviço de streaming deles, então eles também tem bons filmes, boas coisas lá, mas o negócio é garimpando, como o antigo, a TV a cabo também, né? Tinha que garimpar. Eu ainda sou da época de revista, né? Você recebia a revista por toda a programação da TV a cabo, então tinha que ficar marcando ali o que você queria ver e ter que lembrar, né? Opa, vai passar um documentário tal, quero assistir, né? Professor, isso é interessante porque os filmes eles podem contribuir muito, né, com essa parte pedagógica, né? Porque ele mata sei lá, 1h30, 2 horas de filme, até numa série você consegue matar um aprendizado que através de livros demoraria muito mais tempos, né? Então, eu não nego que há muita bobagem produzida no cinema e na TV, há muito filme muito mal feito, né, para falar pouco, mas tem muito filme bom que ajuda muito. Por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu vi Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Uau. Originalmente uma minissérie em 10 episódios. Uau, isso é clássico, hein? DVD. É um clássico. Rapaz, quando eu vi aquilo a primeira vez, muito detalhe da narrativa dos evangelhos fez sentido, questões culturais, joio e trigo, construção, comida, bebida. Então aquilo ali era uma janela para dar som, cheiro, gosto para o texto bíblico, né? Depois houve uma continuação chamada Anno Domini, que eu também consegui o DVD depois, né? E muito boa também, que já retrata o livro de Atos, né? Isso eram séries que passavam da TV aberta, meados da década de 80, quando ainda havia uma cultura cristã no Brasil, né? Na esfera pública, né? Então eram filmes que a gente ficava acordado até tarde para ver, né? Geralmente passavam 2 semanas direto na TV, né? Que legal. Mas aquilo ali era uma janela para o mundo antigo, né? A gente não tinha livro de arqueologia bíblica, livros de cultura e ambiente bíblico. Então, esses bons filmes acabavam iluminando o texto bíblico para a gente, né? Enriqueciam a forma da gente ler o texto bíblico, né? Sim. Ainda falando da Segunda Guerra,
eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui, mas eu queria a sua opinião. Tem pauta? Uai, tem pauta? Disseram que tem, né? Mas... Então, professor é bom mesmo, porque é a primeira vez que tem pauta aqui nesse programa. Expondo os nossos podres aí, tá vendo? Não, isso é bom, é bom. Mas pensando uma coisa talvez mais técnica na guerra, do meu ponto de vista, a gente pode dizer que a gente tem 2 erros, ou não sei se posso dizer erros assim, cruciais de Hitler na guerra. A Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética, e uma coisa que, assim, como eu disse, não sei se a gente pode chamar de erro, mas uma coisa muito sem explicação, que é Dunkirk, né? Que, de repente, eles estão ali com tudo nas mãos e eles param de atacar. Na sua opinião, qual dos 2 aí foi mais, assim, mais crucial pro desenrolar da guerra ali? Foi esse travar ali, não continuar atacando a praia ali em Dunkirk, ou a tentativa de invadir o leste ali? Eu colocaria talvez mais 2 pontos, né? Dunkirk ainda é um mistério, né? Porque Hitler suspendeu o ataque. A grande maioria dos historiadores que eu leio, como Hastings e Beevor e outros, eles vão sugerir que Hitler esperava um acordo com o Reino Unido para que ali fosse feita a paz e o Reino Unido segue o caminho dele e Hitler agora conquistou a França, acabou a agenda, né, o avanço ali das campanhas do Ocidente, né? Então, ali é um fato ali inexplicável, né? Por um grande milagre, 350 mil soldados britânicos, e eu não lembro agora o número exato de franceses são salvos, né? Não só pela marinha britânica, mas por homens e mulheres simples que se lançaram ao mar para salvar os seus filhos e maridos e parentes que estavam lutando do outro lado do Atlântico, né, na Operação França. Dínamo, né? Exatamente, né? E é um filmaço do Christopher Nolan, né? Um filme brilhante, muito legal sobre a Operação Dínamo, né? Barbarossa também foi outro erro capital de Hitler. Ele ignorou não o general Inverno, mas ele ignorou a extensão do território soviético, né? Isso foi um erro de cálculo brutal dele, do Estado-Maior alemão. Um outro ponto que é pouco tratado, mas é importante também, é Mussolini entrando na guerra na África, que a derrota dele na mão dos ingleses na fronteira com o Egito vai obrigar Hitler a mandar o Afrika Korps para a África, né? Então esse seria um terceiro momento chave aí na Segunda Guerra Mundial. Um quarto momento chave, eu vou acrescentar mais um quinto, é Hitler declarar guerra aos Estados Unidos, algo que é inexplicável, né? Se Hitler não declara guerra à América, a América lutaria no Pacífico, mas ficaria as mãos atadas no Ocidente, mas ele tomou a iniciativa de declarar guerra para os Estados Unidos, facilitou muito a situação na América, porque havia um partido forte que não queria intervir na Europa, não queria se meter na guerra que era vista basicamente como europeia. E o quinto fato, que é inexplicável, é o Holocausto judeu. Hitler e o seu staff, né, principalmente o pessoal da SS, da SD, eles comprometeram a máquina de guerra nazista com o Holocausto judeu. Não só matando talvez alguns dos homens e mulheres mais brilhantes da Europa, mas comprometendo a malha ferroviária, estudos científicos, na sanha assassina para matar os judeus, para exterminar o povo judeu na Europa, né? Então esse seria um quinto erro estratégico grave de Hitler e da sua entourage na Segunda Guerra Mundial. E o que vem daí depois é um longo caminho para a derrota final em maio de 1945, né? Mas são pontos aí, né? A questão de Dunkirk, a Operação Barbarossa, Mussolini se comprometendo. Primeiro, aliás, Mussolini invade a Grécia, né? Sim. E aí isso atrasa a Operação Barbarossa também. E depois Mussolini é derrotado no norte da África, o que obriga Hitler a comprometer forças militares blindadas e aéreas
no front mediterrâneo, que era um side show, como os britânicos chamavam, né? Se tornou um fronte principal para o Ocidente, né, por causa de Mussolini, a questão da declaração da guerra contra os Estados Unidos e a máquina de guerra sendo usada para o Holocausto, uma perda de talentos e bens e tempo. Por exemplo, muitas vezes estava lendo os trens levando tropas e munição para o leste, né, para lutar na União Soviética, tinham que parar para que os trens com os judeus para os campos de extermínio no leste passassem. Então, o militar está no campo de batalha, precisando de uma roupa quente de inverno, precisando de munição, precisando de novos tanques e canhões, e eles são parados em algum canto na Polônia, porque a prioridade é os trens levando os judeus para o extermínio no leste europeu, né? Então, são questões que ainda algumas delas carecem de melhor explicação. E no caso do judaísmo, a gente só pode entender que era obra demoníaca, né? É uma ação satânica visando aí destruir a santa semente, né? O Israel de Deus, né? Ô, professor, é interessante que o senhor tocou também no ponto de Israel, né? Tem uma ligação, esse interesse seu, por exemplo, para a Segunda Guerra, com interesse em Israel propriamente dito? Como é que o senhor faz essa ligação e como é que nós cristãos devemos entender? Micael, boa pergunta, porque assim, meu interesse em Israel primário tem a ver com o fato do surgimento da nação em 48. A história é fantástica por si só, né? Eu lembro quando eu li Êxodos de Leon Uris, né? Talvez um dos livros mais importantes para o sionismo, né? Um romance que talvez seja um dos livros mais importantes para o sionismo moderno, né? Eu lembro que eu li aquele livro, eu comprei num sebo, 2 volumes, né? Acho que era da Abril Cultural. Eu li aquele livro do Leon Uris e eu fiquei, gente, que história é essa? Que coisa fascinante. Aí eu comecei a ler e interessado não só no surgimento do Estado de Israel, na sua independência em 48, né, do mandato britânico, e interessado assim nas guerras, né? A perícia militar israelense, um negócio fantástico. Está aí as guerras, não só 48, né, mas 56, 67, 73, 82, mas o fato também de Israel ser uma democracia, de verdade, né, com todas as suas falhas, mas é a única democracia que se tem no Oriente Médio inteiro. Oriente, né? Uhum. Só que, assim, um ponto, eu nunca fui dispensacionalista. Tem gente que me ouve falar de Israel e não me lê, né, não lê o que eu escrevo, as teologias temáticas, etc. E tal, acho que eu sou dispensacional, nunca fui, nunca me senti atraído por essa posição. Só que aí tem um ponto curioso. Quando eu me tornei reformado, eu me apaixonei pelos puritanos. E lendo ali os puritanos, não só as questões ligadas à soteriologia, mas à santificação, a união com Cristo, oração, a questão da pureza e da reforma da igreja, eu comecei a notar que os puritanos davam muito valor aos judeus e a Israel, mais do que os reformadores, inclusive, né? Então, mais recentemente, lendo Jonathan Edwards, eu descobri que Edwards defendia que haveria, como um dos sinais da iminente volta de Cristo, haveria uma conversão em massa dos judeus, eles seriam chamados como nunca antes na história, né? Eles viriam com fervor a Jesus como Messias, e Edwards ensinava que os judeus voltariam para Israel e viveriam como a igreja judaica em Israel, a partir de Jerusalém. Caramba, o que é isso? Eu topei num negócio aqui diferente. Os atuais reformados não estão falando disso. O que é isso? Que aqui? Legal. Opa, tem aqui um veio que não está sendo explorado hoje. Eu comecei a puxar dali, eu comecei a descobrir, para resumir aqui o ponto, que praticamente todos os reformados britânicos e na Nova Inglaterra, entre metade do século XVII até o século XIX, criam que, no final dos tempos, da iminência da volta de Cristo, um dos sinais que Cristo está vindo é que os judeus voltariam em massa para o seu território, para o Eretz Israel, para a terra de Israel, e mais adiante,
milhares e milhares de judeus. O todo Israel de Romanos 11, 26 vai se cumprir. Milhares de judeus serão salvos. Vai ser um grande avamento em que os judeus vão reconhecer que o Messias já veio e virá vitoriosamente para reinar de Sião. Eu falei assim, uau, J.C. Ryle, Charles Spurgeon... Esses caras eram tudo dispensacionalistas. Hã? Como é que é? Esses caras eram tudo dispensacionalistas. Então, cara, é isso que... Assim, foi um negócio assim... Robert Murray M'Cheyne, Horatius Bonar, Andrew Bonar, Charles Simeon, Samuel Rutherford, John Owen, Thomas Goodwin, Jeremiah Burroughs, Edward Twice, que foi o presidente da Assembleia de Westminster. Você nomeia o puritano, ou um herdeiro dos puritanos, e você vai ver ali alguém que é um filosemita, um filo-judeu, um amigo dos judeus, né? E isso, para mim, foi surpreendente, porque, assim, eu descobri, então, lendo, que o sionismo judaico tem sua origem dentro do campo reformado. Isso que é o mais curioso. Outro filo judeu importante é William Wilberforce também, né? O Winston Churchill tinha um bisavô que era um pregador anglicano, que também era alguém que ansiava pela volta dos judeus para Palestina Britânica, como era chamado, ou também Terra Santa, né? Por exemplo, a Igreja da Escócia, século XIX, ela destacou 4 pregadores, inclusive Horatius Bonar e Andrew Murray M'Cheyne, para ir à chamada Terra Santa, para investigar a Terra Santa. Porque o que eles queriam não só era fazer pressão pública no primeiro-ministro para que ele permitisse a volta dos judeus para aquele território, que na época estava um hiato, né? Havia uma briga entre os otomanos e os egípcios, né? Então havia um hiato ali naquele território, né? Chamado na época algumas vezes de Palestina, né? Então é enviado a comissão de presbiterianos para lá, tá? E essa comissão volta, inclusive tem uma história muito curiosa, porque Robert Murray M'Cheyne, um dos grandes santos aí da tradição reformada, ele orou muito para Deus avivar a sua igreja. E quando ele está visitando a Palestina, a sua igreja é avivada. É muito curiosa essa história, né? E aí ele volta para a Escócia, e ele e mais 3 colegas, né? E eles voltam muito entusiasmados. Aliás, as primeiras fotos feitas da Terra Santa foram feitas por um dos presbiterianos que foi com esse grupo, tá? É bem interessante. Então, eles voltam muito entusiasmados, entendendo que é necessário começar uma missão para não só estimular os judeus a voltarem para aquele território, mas para pregar o evangelho para eles, né? E eles escrevem um livro, e o livro virou um best-seller, ao ponto de que o Times de Londres destaca esse livro, fazendo pressão também para que o primeiro-ministro ele haja para que os judeus possam ter livre trânsito para aquele território, ser estimulado os judeus a irem para aquele território, e também haja aí o surgimento de uma missão para falar de Jesus para os judeus. É muito interessante. Isso se perdeu, ok? Talvez os últimos grandes defensores dessa posição mais mitigada, né, sejam Charles Hodge, Archibald Alexander Hodge, John Murray também, né? Eles ficavam só com uma parte. A ênfase deles era mais numa conversão em massa dos judeus às vésperas do fim. O Hodge pai e o Hodge filho rejeitam completamente a ideia de os judeus voltando para sua terra como cumprimento das profecias bíblicas, o que marca uma ruptura com a tradição reformada do século XVII, século XVIII e século XIX. Lloyd Jones defende também a volta a uma conversão em massa dos judeus no final, né? Mas parece que o que se tornou prevalecente em nosso meio é a posição mais holandesa, conectada com Bavinck, com Berkhoff, com Hendrickson, do Israel espiritual, né? Os gentios e os judeus são Israel espiritual. A ideia da substituição, né? Seria exatamente, a noção da substituição, né? Uhum. A teologia da substituição, que é um caso curioso, porque em Romanos 11 não faz sentido encaixar essa interpretação ali em Romanos 11, porque antes Paulo está falando do Israel étnico, é difícil encaixar essa noção numa virada de 2 versículos, né? Paulo antes
está falando do Israel étnico, daqui a pouco ele muda, fala de Israel agora com outro significado, outro campo, né, de significado, ou a ideia de que todo Israel será aqueles que estiverem vivos na época de Cristo, né? Desculpa, todos os judeus convertendo no decorrer da história, que também não faz muito sentido, porque Paulo fala de um mistério, algo que vai ser espetacular e ainda vai acontecer. Então é interessante notar que ainda que os dispensacionalistas tenham assumido essa bandeira sionista de defender Israel, na verdade, essa noção de ficar ao lado de Israel, não só por ser uma democracia pujante, mas também por conta das questões bíblicas do Antigo Testamento, nasce dentro do campo reformado puritano, era parte do ideário puritano reformado, né? Então, eram raros os puritanos, Baxter é uma exceção aí, né? Mas ele é muito esquisitão, a teologia de Richard Baxter era bem complicada, mas ele é um dos poucos aí que vai voltar uma exegese medieval de alegorizar Romanos 11, né? O todo Israel ali ser alegorizado, né? Mas mais recentemente, então, ganhou esse aspecto aí mais teológico, né? Por causa de uma releitura minha. Opa, vamos ver o que é a tradição onde eu estou, diz de fato sobre Israel e Jerusalém e profecias, né? E aí me surpreendi, né? Então eu achei fascinante, eu até escrevi um texto para a Gazeta sobre isso, né? E eu estou ampliando o texto, né? A Gazeta ali, o texto é só para os assinantes, né? Então eu estou ampliando o texto, agora está um texto acadêmico, notas de rodapé, bibliografia, para quem quiser aprofundar, e semana que vem deve estar no ar no Teologia Brasileira. Então aí vai ser um texto aberto para as pessoas poderem checar lá e dar uma lida no material, né? Mas é uma leitura fascinante, ler no passado, né, o amor que os reformados, né, os puritanos e seus herdeiros tinham por Israel, por Jerusalém e pelos judeus, né? O próprio breve, no caso o Catecismo Maior, né? Quando está comentando ali da cláusula venha a nós o teu reino, né? Da oração do Pai Nosso, ele vai fazer uma explicação e uma conclamação, melhor dizendo, para a conversão pelos judeus. Pelos judeus, isso você encontra no Diretório de Culto. O Diretório de Culto também recomenda que antes de todo sermão se ore pela conversão dos judeus ao Messias, né? E a gente perdeu isso, cara. Impressionante como é que... Aí entra também um panorama antissemita surgindo no Ocidente, entranhando nossas igrejas, né? O ideário de esquerda também determinando muito da nossa postura pública quanto a Israel, né? Infelizmente, o ambiente hoje é muito tumultuado quanto a isso. Mas quando a gente estuda a nossa tradição, está lá. Nossa tradição é uma tradição de amor aos judeus, um amor a Israel, um amor por Israel e por Jerusalém, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, em nossa apologética, a gente não deveria... Calbart destaca isso, né? Na dogmática dele, a gente não deveria ter vergonha de destacar a independência de Israel em 1948 como um cumprimento de profecias bíblicas, uma prova da veracidade de que os dons de Deus são irrevogáveis, né? A aliança nacional que Deus estabeleceu com Israel não se quebra, ela permanece, né? Sim. E interessante, só um comentário de notinha de rodapé, né? Eu acho que esse assunto de Israel deixa muito evidente a esquizofrenia da esquerda brasileira, né? Porque eles utilizam termos como nazista, fascista, para atacar quem é contrário a eles e apoia a Palestina, apoia tudo quanto é nação que é contrária a Israel. Então, não é só isso não. Por exemplo, você vai conversar com um esquerdista que quer ser crente, né? E respeita a Bíblia, ele vai citar, por exemplo, textos do Jubileu para embasar a distribuição de terra, uma sociedade igualitária, né? Então ele tenta citar o Antigo Testamento ainda que despreze o judaísmo contemporâneo que, como diz Santo Agostinho, né, o famoso bispo de Hipona, os judeus hoje ainda são testemunhas, eles são guardiões do livro, né? Então você vê essa tensão, obviamente, né, quando você fala aí, por exemplo, de propriedade privada, né? Você gosta do jubileu? Tá, legal. Mas olha, vamos falar também de não furtar aqui a defesa da propriedade privada, aí o cara toma um susto, opa, não,
não vamos sair dessa aí, não sei o quê. Né? E outra questão interessante, né? O jubileu apela para quem? Não apela ao rei. Não é o rei que distribui terra, é o membro da aliança que distribui terra. Um outro ponto interessante da esquerda é citar, né? O Antigo Testamento valoriza o estrangeiro, então a gente tem que abrir a nação, tem que acabar com fronteira para receber o estrangeiro. Ok, legal. Mas o estrangeiro do Antigo Testamento vivia em gueto? Não. O estrangeiro é bem-vindo. O Salmo 100 é um convite para o estrangeiro vir. Mas vir para quê? Para adorar Yahvé, para prestar culto a ele, submeter ao senhorio dele, como Ruth, como outros santos aí do Antigo Testamento, né? que se tornaram membros do povo da aliança e assumiram não só receber a graça que vem de Deus, né? Mas eles assumiram também os mandatos que vêm do Deus da aliança. Né? Então não havia... O estrangeiro era muito bem-vindo em Israel, mas ele abraçaria a fé de Israel para ser parte daquela comunidade. Né? Então é interessante que o esquerdista, na luta dele para ser de esquerda e ser cristão, ele vai tentar servir do Antigo Testamento, mas sempre com a leitura fragmentada, parcial, e muito com um bias anti-judeu de fato, né? Que é o que a gente está colocando aqui. Interessantíssimo, né, Olho? Exatamente. Esquizofrenia pura, né? Agora, mudando um pouco o foco da nossa conversa, para a gente caminhar para o final, uma das grandes influências hoje no Brasil, para mim principalmente, da minha migração aí para a teologia reformada, né, para uma teologia mais tradicional, foi o Dr. Shedd. Pregações, enfim, a Bíblia Shedd, né? A Bíblia Shedd aí, que antigamente era Bíblia Edições Vida Nova. A primeira de muitos, né? Exatamente. E assim, você teve um contato, né, muito grande com o Dr. Shedd. E uma pergunta que assim, eu sempre quis fazer, e as nossas conversas às vezes não davam essa oportunidade, mas como é que foi lidar com o Dr. Shedd? Como é que foi ter aí o Dr. Shedd como referência, como influência, se assim posso dizer, né? Eu gostaria de ter tido mais contato com ele, eu preciso confessar isso. Né? Mas todo o encontro que eu tive com ele foi muito significativo. O primeiro foi em 1993, primeiro semestre daquele ano. Ele foi pregar na capela do Seminário Batista do Sul, do Brasil, onde eu era aluno. Estava no meu segundo ano de seminário, vindo do contexto de Convenção Batista Brasileira, razoavelmente conservador, mas basicamente arminiano, pelagiano, sistema de apelo, né? Uma visão de santificação bem moralista, um pouco de dispensacionalismo presente também na leitura bíblica fragmentada, né? E sermões temáticos ou textuais. Quando ele foi pregar na capela, ele fez 3 coisas que me impactaram para toda a minha vida. Primeiro, ele pregou expositivamente Efésios capítulo 1, e eu nunca tinha visto alguém pregar, primeiro, como ele pregou, né? Ele não levantava a voz, não dava soco no púlpito, uma voz sempre mansa, sempre pacata, mas assim, a postura dele e a forma dele expor o texto verso a verso. Eu lembro que eu estava no mezanino, no primeiro dia que ele começa a pregar Efésios 1, capítulo 1, verso 1 a 14, eu me inclinei e havia um muretinho ali, eu botei os 2 braços assim, fiquei ali, lá de cima, olhando aquele ancião, e eu, assim, nunca tinha visto um negócio como aquele. Então, primeiro, ele pregando expositivamente. Segundo, na exposição bíblica dele, ele tocou em predestinação, que até então, para nós, criado em igreja batista, né, era coisa de presbiteriano isso. Batista era, no máximo, perseverança dos santos e não se falava mais nada sobre os demais chamados pontos do calvinismo. Né? E ele expondo o texto ali, falando de predestinação, que a escolha por obra divina, Efésios 1, 10 e 11, Deus faz tudo como lhe apraz, segundo o beneplácito dele, a vontade dele, a boa vontade dele. Gente, que é isso? Nunca ouvi, eu fui criado 6 meses, eu fui apresentado à Igreja Batista, nunca tinha ouvido
Eu tinha 25 anos, 24 anos, eu nunca tinha ouvido algo como aquilo. E terceiro ponto, ele pregava sobre avivamento, num contexto muito antipentecostal e anticarismático. E eu lembro que ao final daquela semana, eu não só, então, acompanhei ele pregando na capela, mas onde ele falava no seminário, turmas, eu dava um jeito de matar a aula e entrar ali na sala de outra turma para ouvir aquele senhor, né? E aí eu tive uma chance de conversar com ele, muito rápida, e uma única pergunta. Eu virei para ele, pastor, muita coisa para mim aqui é novidade. E assim, eu preciso deixar claro, que Deus me chamou com 15 anos e eu meti a cara. Eu tive um ótimo pastor na adolescência, botou bons livros de teologia na minha mão, livros que eu tenho até hoje, Panorama do Novo Testamento, Vida Diária dos Tempos de Jesus. Eu tive que ler isso com 15, 16 anos, quando eu virei para ele e disse, olha, eu entendo que Deus está me chamando para o ministério. E esse pastor me botou para pregar cedo e me avaliava, e ele começou a estimular que eu fosse para fazer trabalhos missionários, voluntários às missões nacionais. Então, eu sempre fui muito curioso, muito tentando estudar e ler e dar o melhor no que Deus colocava para eu fazer, pregando, evangelizando. Cheguei a fazer estudo bíblico dentro de centro espírita. Aí eu ia ler sobre espiritismo, alto espiritismo, baixo espiritismo, para fazer o estudo bíblico no ambiente de respeito. Então, assim, eu não era eu já tinha eu tinha lido a Bíblia toda várias vezes, então eu tinha um bom conteúdo, mas aquilo ali, assim, me tirou o chão. Aí eu fui pedir uma dica de leitura para o Dr. Shedd, ele falou assim, olha, se você tem dinheiro para um livro, compre Avivamento, de Lloyd Jones. E eu fiz isso. Aí fui lá, comprei na livraria do seminário, Avivamento, de Lloyd Jones, e eu comecei a ler aquele livro ali, e o livro... Eu não sabia que era Lloyd Jones, a gente não tinha biografia dele, não tinha as facilidades que a gente tem de jogar no Google o nome dele, aparecer o verbete no Wikipedia, eu nem sabia que era Lloyd Jones. Que eu queria ler o livro dele, e li o livro dele. E aquilo ali foi outro divisor de águas, ao ponto de que eu fechei esse livro e nunca mais o abri, para que ele não perca o impacto que ele teve na minha vida. Dali eu fui para Puritanos, Origens e Sucessores, aí eu tive que parar, porque o Lloyd Jones estava citando puritanos que eu nunca tinha ouvido, não sabia, estabeleceu a cronologia, eu sabia que era Lutero e Calvino, mas puritanismo, né? E são importantíssimos para a tradição batista, né, diga-se, né? Então eu tive que parar um pouquinho, fui ler Justo Gonzalez, que era o que tinha na época, História Ilustrada do Cristianismo. Agora entendi puritanismo, independentes, congregacionais, presbiterianos, batistas. Depois entendi metodistas, descobri também metodistas calvinistas. Agora deixa eu voltar para Lloyd Jones. Aí terminei Puritanos. Quando eu terminei esses dois livros, ficou faltando um ponto, que era entender biblicamente o que é a soteriologia reformada. Aí fui para Romanos. E tudo isso por causa de Dr. Shedd. Então eu fui brigar com Romanos, 6 meses lendo Romanos no original, tentando ler bons comentários. E aí eu tive prazer, em 1996, de ir para Campos, para ouvir Dr. Shedd pregar em Campos, algo que eu nunca vi na minha vida, até hoje eu não vi algo parecido. O pastor dessa igreja, em que Dr. Shedd pregou, ele conhecia bem a sua comunidade, então Dr. Shedd pregava 3 vezes ao dia. Primeira pregação, 5 horas da manhã. A igreja lotada, o pessoal acordava, ia direto para a igreja, tinha a oração, um cântico, e o Dr. Shedd pregava 1 hora. Aí tinha um intervalo. Quem ia trabalhar às 8 tomava café nesse intervalo, pão, manteiga, café com leite, aí voltava todo mundo para o templo, Dr. Shedd pregava até 7h30, aí quem ia trabalhar corria para o trabalho, quem não ia trabalhar ia tomar café com o Dr. Shedd ali. De manhã tinha talvez 300, 400 pessoas na igreja, para vocês terem ideia. À noite, o Dr. Shedd falava 1h30. A igreja tinha mais ou menos 700 pessoas por culto à noite. Pessoas sentadas no chão, nos corredores, gente de pé. E ele pregando Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11. Algo impressionante. Você não escutava um som dentro daquele templo.
tinha trabalho para as crianças, então aquele silêncio e o Dr. Shedd expondo o texto verso a verso. E aí nos intervalos a gente ia conversar com ele, bater papo com ele, perguntas de seminarista, perguntas pessoais, perguntas teológicas, né? Perguntas sobre livros, né? E foi assim, e daí eu comecei, onde o Dr. Shedd ia, eu tentava ir atrás, depois eu tive o privilégio de dividir púlpito com ele, e sempre aquele jeito muito paciente com todos que se aproximavam dele, um homem de profunda oração. Eu lembro que depois, dando aula no seminário, levei o Dr. Shedd para pregar uma semana para a gente, e o aluno que ia levá-lo para o aeroporto chegou mais cedo, e como bom aluno, meteu a mão na porta e entrou, né? E quando ele depois veio falar comigo, muito chateado, né, que ele se sentiu ali violando a intimidade do Dr. Shedd, mas quando ele abriu a porta, o Dr. Shedd estava de joelhos na cama, na parte de fundos da cama, e com o Novo Testamento grego aberto diante dele, né? Aí o Dr. Shedd tomou aquele susto, o aluno ficou muito sem graça, pediu perdão e fechou a porta, aí ficou esperando o Dr. Shedd fora, né? Mas sempre esse homem muito temente a Deus, muito humilde, muito manso, ele talvez tenha sido um dos grandes luminares que a igreja brasileira teve, né? Se nós temos aí muitos homens pregando positivamente, isso dá por Dr. Shedd. Então, eu lamento não ter tido mais contato com ele, lamento nunca ter estado numa classe com ele, né? Mas sempre que eu pude, eu fui assisti-lo, vendo pregações memoráveis dele, como em Brasília, ele falando no evento de missões, da Junta de Missões Mundiais Nacionais, o Desperta, né? Ele pregando para milhares de jovens ali, para suscitar vocações missionárias, né? Sempre a mesma pessoa, um homem simples, um homem humilde, só que um homem brilhante, muito bem formado, PhD pela Universidade de Edimburgo, foi pastor de 2 igrejas presbiterianas quando esteve na Escócia, né? Era chamado de Billy Graham, porque ele pregava evangelisticamente, né? Num ambiente não muito acostumado com isso, né? Mas eu tive muita felicidade de ter esses contatos com ele, né? É um dos meus heróis, um dos meus modelos, né? O pastor Ricardo Denham, também fundador da Fiel, outro homem especial aí que eu tive o privilégio de conhecer. O pastor Jack Walker foi um missionário que Lloyd Jones mandou para o Brasil, né, para ser missionário em Manaus. Bill Barclay, também missionário da igreja de Lloyd Jones, fundador da PES, né? A gente tem um monte de livro da PES nas nossas bibliotecas. Lloyd Jones fala em português por causa de Bill Barclay, né? Então eu tive essa felicidade de ter esse contato com esses homens aí, né? Estudei com bons professores também, John Hammett, que até hoje é professor no seminário em Wake Forest, North Carolina. Ele me deu aula de teologia sistemática e teologia reformada, moldou profundamente minha visão de teologia, de Bíblia, de fé, né? Foi missionário 3 anos no Brasil, mas é um exemplo de que você não precisa ficar muito tempo no lugar para fazer um bom impacto, né? Até hoje eu carrego aí as influências desse homem, Alan Myatt também, que foi meu professor de apologética, e depois a gente veio escrever livro junto também, né? Nos tornamos amigos pessoais. Jerry Key, que foi missionário há 40 anos no Brasil e moldou muito da pregação batista no Brasil, né? Ainda que ele tenha puxado minha orelha depois, porque eu me afastei do modelo dele de pregação, que era um modelo textual, mas muito fiel ao texto bíblico, né? E ele me puxou as orelhas aí numa entrevista que eu pude fazer com ele muito tempo depois de ter estudado com ele. Ele me batizou, inclusive, né? Mas ele também foi muito influente, a piedade dele, o amor dele pelo texto sagrado, né? Ele tinha uma época que não era moda ser calvinista, como hoje, né? Mas ele tinha um ditado que ele volta e me repetia, era todo bom batista é calvinista, né? O aluno ficava chocado, o professor ficava chateado com ele, mas ele... pelo amor da Bíblia, que ele tinha pela Bíblia, amor pelo texto sagrado, a paixão pela pregação, foi alguém que me moldou muito, né? Então foram homens aí que Deus colocou no meu caminho, a começar pelo Dr. Shedd, né? Que ele começou toda essa aventura pelo campo reformado, foi ele, o Dr. Russell Philip Shedd, nascido da Bolívia, missionário em Portugal. Eu tive depois uma imensa alegria de conhecer o secretário dele em Portugal, ele ficou 3 anos lá, e eu fiz uma gravação, uma filmagem, mandei para o Dr. Shedd. Eu tenho essa filmagem em algum canto aqui do meu computador, né? Olha, eu posso
fazer uma filmagem rapidinho com o irmão, assim, eu queria mandar para o Dr. Chad. Claro, eu fiz algumas perguntas para ele, e muito interessante, o Dr. Chad foi missionário em Portugal na década de 60. Vida Nova, onde eu trabalho hoje, nasceu em Portugal, e até hoje aquele homem, né, até aquela altura, aquele homem tinha um carinho imenso pelo Dr. Chad, ele dando testemunho como 3 anos que o Dr. Chad moldaram a pregação dele, Que legal. a forma dele lidar com a comunidade, a fé dele, o amor dele também pelas doutrinas da graça, né? Muito bonito isso, muito encantador, né? Então, Dr. Chad foi um desses grandes homens que Deus colocou no meu caminho. Eu espero, de alguma forma, estar honrando ele aqui. Ele tem outros filhotes aí, né? Edmilson, que continua com a Chad, tem lançado bastante material, casado com a Ellen, que é uma das filhas do Dr. Chad, continua aí. Sim, o Edmilson, eu tenho contato com ele porque o Resenha tem uma parceria com a PES, né? Então hoje mesmo estava trocando uma ideia com ele mais cedo. Gente boa demais. Ele é um cara muito especial, pastor em São Paulo, ele tem pregado no nosso seminário também, né? Infelizmente ele está aí na época de pandemia, mas ele sempre que a gente podia, ele vinha aqui pregar para os alunos aqui nas aulas inaugurais, né? Então a herança dele permanece entre nós, né? O testemunho do Dr. Chad, as ênfases doutrinais dele permanecem entre nós aí, vários irmãos e irmãs prosseguindo a influência desse grande irmão, né? Uma experiência encantadora que eu tive, e aí eu paro aqui, né? Mas depois que eu vim para São José, logo que eu cheguei aqui, eu resolvi eu tenho que homenagear esses anciãos, tem que dar honra para esses homens. Então, eu resolvi organizar um culto junto com o pastor Gilson, Thiago Santos, né, em que eu queria trazer todos esses caras juntos, botar toda essa galera junto aí, né? O Dr. Chad, o pastor Ricardo, o irmão Earl Metz, que mora aqui no prédio ainda, né, o pastor Jack Walker, o Bill Barclay, né? E eu consegui finalmente uma data para botar essa turma toda junta, esses anciãos aí todos juntos, né? E aí a gente começa a montar os cultos, culto sábado, culto domingo de manhã, culto à noite, vai ser uma festa, vamos fazer jantar, vamos fazer almoço com eles, vamos valorizá-los, dar presente para essa turma. Aí, uma semana antes, o Dr. Chad me liga, irmão, eu tenho um problema aqui. Aí eu, o Luiz Saião que imita o sotaque dele perfeitamente, né? Mas ele, em síntese, ele sobrepôs datas e ele não teria como estar com a gente. Aí, assim, eu agradeci, sentei e fiquei olhando pro nada. Falei, caramba, cara, como é que eu saio dessa? Eu falei, olha, eu não vou falar com o Gilson, não vou falar com o Thiago, não vou falar com ninguém, vou entregar para Deus e vou respirar um pouco e ver o que vai acontecer, o que a gente decide. Passam as horas, o pastor Chad me liga, fala assim, olha, irmão, eu falei com o pastor lá em Minas Gerais e eles cancelam minha pregação no domingo e me deixam aí na sua igreja no domingo de manhã. Então, eu posso pregar domingo de manhã e de noite para vocês. Opa, isso já me facilita a vida. Eu procurei o Ken Davis, que é outro grande amigo, atual presidente da Vida Nova, né? Falei, Ken, você pode pregar para a gente no sábado à noite? Já vai estar aqui o Bill Barclay, né? Está vindo com a dona Mary de São Paulo, e já vai estar aqui o pastor Ricardo, o pastor Jack, o irmão Metz aqui, que é um dos fundadores da Vida Nova, né? Servindo no conselho também da Fiel. Aí o Ken veio com a família dele, família muito graciosa, ele pregou no sábado à noite, e aí eu não tinha atinado que o Dr. Chad sairia de madrugada de São José, de Minas Gerais, para pregar aqui em São José. Ele rodou 5 horas para chegar às 9 horas da manhã na nossa igreja. Aí ele já estava com um aspecto bem cansado, mas ele disse, vou pregar. Então ele tomou café com a gente deixou ele quietinho, não perturbamos ele. Ele pregou muito bem. Né? Almoçamos com ele pediu para descansar. E liberamos, aí acabou o nosso programa, né? Liberamos ele descansou a tarde toda, e à noite ele pregou de novo, e à noite nós podemos juntar todos eles lá na frente, bater foto, dar um presentinho para cada um deles ali. Foi um momento muito emocionante para nossa igreja, né? Na época eu estava na Igreja Batista da Graça, mas foi um momento muito tocante ver eles ali, só a dona Patrícia que não pôde vir, né? Mas as outras esposas estavam ali, e mais adiante Deus começou a chamar cada um deles à glória. Mas foram homens gigantes,
que Deus levantou para trazer o evangelho para o Brasil, e Deus se serviu dos dons de cada um deles ali, talentos organizacionais, talentos doutrinários, visão editorial, pregação, né? Então Deus se serviu desses homens, um impacto gigantesco, né? Nós aqui somos devedores desses homens todos aí. Então foi uma experiência muito bonita que eu tive com todos eles juntos aí, com o Dr. Shed, né? Ele podendo pregar para a gente ali nessa ocasião festiva também. Agora, o pastor de Minas Gerais, ele deve estar chateado com o senhor até hoje, né? Olha, então, eu não lembro, eu não sei quem que é, não lembro qual igreja, mas ele tem uma dívida imensa de gratidão minha com ele, porque ele liberou o Dr. Shed para o domingo, geralmente é o momento, mas o Dr. Shed estava pregando acho, desde quarta-feira na igreja dele, né? Ele pregou quarta, quinta, sexta, sábado, mas ele foi assim, esse pastor foi muito camarada, o espírito de servo, então não lembro o nome dele, não lembro a igreja. Um membro da igreja dele trouxe o Dr. Shed para a gente aqui, então assim foi muito jóia, isso me abençoou muito a gente também. Deus o abençoe também pelo que ele fez, né? Pela generosidade dele com a gente. Né? Com certeza. Eu lembro de uma história, numa época ainda que eu nem pensava em gostar de teologia, eu era membro da Assembleia de Deus, eu tocava trompete, então eu tocava em tudo quanto é lugar. Uma vez me chamaram para tocar lá na PIB do Recreio, o senhor conhece, né, pastor Wander? Sim. Uhum. E cheguei lá, quem estava pregando era Dr. Russell Shedd. Eu vi aquele homem grande, né? Eu falei, nossa, que homem grande. Esse é o Dr. Russell Shedd. Eu nem sabia que era o Dr. Russell Shedd, né? Não tinha nem ideia. E eu vi aquela pregação longa, né? Que ele gostava de pregar uma longa, hora, assim. 1h15. Aquela pregação verso a verso. Eu falei, nossa, que isso, cara? E depois eu comprei um livro, né? Quando eu fui gostar de teologia, o livro era O Mundo, a Carne e o Diabo, do Dr. Russell Shedd. Um clássico. Eu fiquei tão empolgado que eu estava até de serviço no dia, né? E eu fiquei a noite toda lendo aquele livro. No outro dia eu tinha que pregar, né? Numa consagração de jovens. Eu preguei o livro inteiro. Não sei se o pessoal não entendeu nada no meio da Assembleia de Deus. Eu preguei o livro inteiro. Eu falei, é isso aí mesmo, e ponto. Mas até na minha vida ele tem um papel importante, né? Amém, que bom. Pastor, a gente vai caminhar para o final, né? Já são que quase 10 da noite. E a gente queria agradecer o senhor, mas antes de agradecer, a gente queria trocar aquela ideia e perguntar para o senhor, além de ver filmes, ler livros, né? Fazer isso tudo que o senhor faz aí, que o senhor já teve a oportunidade de falar para a gente, foi maravilhoso. Além disso, nas horas vagas, o senhor costuma fazer o quê? Fazer nada, deitar na rede, tomar água de coco, jogar bola? Eu jogar videogame? Jogar bola eu não aguento mais, não consigo mais. Já foi o meu tempo de jogar bola, de boleiro. Né? Mas eu curto muito montar e pintar plastimodelos. Né? Então, quando eu posso, eu paro aqui, monto uma mesa, arrumo um óculos de grau bom, tinta, aí vou pintar figuras, blindado, avião. Aí meu hobby é para desconectar mesmo. Então aí eu paro com o celular, desligo tudo e eu paro ali para abstrair, né? Então é um hobby que eu gosto. Não tenho praticado muito ultimamente, né? Mas volta e meia eu dou uma paradinha. Dia desse eu parei para pintar figuras minúsculas, né? Pequenininhas. Então boto lá, espalho a tinta e fico ali 3, 4 horas só pintando ali, abstraio. Né? Então, é uma forma de relaxar também, um ócio criativo aí também. Quem faz isso muito bem é o professor Wilson, né? O Wilson, ele pinta quadros, né? Minha pintura é amadora, de criança, que ele faz, é impressionante. Ele fez um curso, né? Mas os quadros dele são de tirar o fôlego. Ele virou um artista de verdade mesmo, né? O meu negócio é só para passar o tempo, só para divertir. Mas ele ali eu fico impressionado com uns quadros que eu tenho pintado, só coisa bonita mesmo de ver, de encher os olhos, né? E isso é necessário, né? A gente precisa para descansar a mente, né? Sobretudo tempos muito atribulados, é necessário a gente conseguir parar, né? E relaxar a cabeça um pouquinho. Sim, com certeza. Professor, muito obrigado, foi muito bom. Conversa muito agradável. Muito legal, inspirou. E a gente cumpriu o contrato, não falou nada do Vasco, hein? Cumpriu o contrato. Vamos continuar assim. Mas foi esse ano legal. Sobe, pelo menos, né? Esse ano sobe, né, professor? Só eu essa. Eu não sou otimista, não, Michael.
Não tem nenhum otimismo, não. É porque ainda tá um cabo, né? Que é o técnico. Quando for um sargento, vai melhorar. Eu acho que nem assim, meu irmão, nem assim. Mas foi muito legal, foi muito bom. Nos inspirou também, né? Foi muito legal. Muito obrigado. A gente tem aí acompanhado o seu trabalho de perto, temos sido abençoados e temos visto aí o quanto tem abençoado a igreja e tem sido um privilégio. Agradeço. Amém. Eu que agradeço o seu tempo aí, Michael, Willy, muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Falou, professor. Valeu. Deus abençoe a todos aí. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui então ao final de mais um episódio do Resenha Cast, onde nós tivemos aí o privilégio de ter com a gente o professor Franklin Ferreira. A gente fica por aqui. Tchau. Até os próximos episódios.